pessoal, aqui quem fala é Valéria e sejam todos bem-vindos. Quem caiu de paraquedas no meu canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificação quando um conteúdo novo sair do forno. Obrigada! E vamos de Manity, resumo do episódio 343. E teve Cornaruk, a famosa berinjela recheada do Yamando, lindo, a oitava maravilha do mundo, meu Deus do céu! A Dalit disse para Yaman Bey que Seher havia preparado e Yaman agradeceu, e Seher manifestou o seu desejo de que todos gostassem. E Zia disse que claro que sim, e que sentiram falta da comida dela. Zia ainda disse para Yaman que ela tinha feito a berinjela recheada favorita dele. Yaman pediu que todos comessem. Depois da primeira garfada, a cara que fizeram foi demais. Sabe aquele momento que você pensa, por que coloquei isso na boca? Pois é. Yusuf precisou de água e Zia também. Se Zia nunca mentiu na vida, cometeu esse pecado pela Seher, porque ele disse que estava delicioso, desejando que Deus abençoasse as mãos dela. Bom, na realidade ela está precisando de um HD para fazer um backup do passado e voltar a lembrar de tudo novamente, pois é. Desconfiada de que tinha algo errado, ela perguntou se ele gostou mesmo. Até Yaman teve que dar uma golada na água disfarçadamente, ao passo que Zia mentia dizendo que tinha gostado muito e que ela tinha feito exatamente como nos velhos tempos. Até Yusuf, um anjinho, mentiu, pois é, dizendo para a tia que estava delicioso, pedindo que ela olhasse que ele estava comendo, mas disse que era um pouco diferente, um pouco picante, e que a boca dele estava queimando e que precisava de um pouco de sal, mas que estava delicioso. Bom, criança mente até um certo ponto, não é verdade? Seher perguntava se não tinha sal, toda confusa, e depois disse que tinha colocado sal, e o Suf, vendo a aflição dela, disse que realmente não estava ruim. Seher se preparou para experimentar ao passo que Yaman a olhava de banda, e Seher, depois de fazer careta, precisou se refrescar, pedindo perdão, dizendo que aquilo não era bom. Zia disse que estava comendo e que era delicioso, tudo para não deixá-la mal. A Dalit, naquele momento, disse que era a primeira tentativa dela e que ela iria lembrar-se enquanto praticasse, e ainda avacalhou Neslihan, dizendo que ela deveria ter visto a comida da sobrinha, tadinha da menina. Em seguida, Yusuf pulou a berinjela e disse que iria comer um biscoito, apostando que estava delicioso, porque a tia tinha feito. E após a primeira mordida, tossiu, precisando de água. E ao provar, Seher disse que não poderia fazer aquilo também. Em seguida, chorando, pediu licença, dizendo que iria para a cozinha. E Yaman foi atrás dela. Quando se aproximou dela, Yaman disse que tinha 6 anos quando teve a primeira luta. Ele disse que as crianças mais velhas do bairro o intimidavam e que levou um soco no rosto e caiu no chão. Então, de novo. E mesmo quando ele tentava lutar contra aquilo todas as vezes, ele se encontrava no chão mais uma vez e que aprendeu a levar um soco e a se defender levando o soco. Ele disse que ela não contou sobre aquilo, mas tinha certeza que a primeira vez que ela fez aquela refeição não poderia fazê-la daquela vez também. E que tinha certeza que ela havia cometido erros, mas que depois de tentar de novo, ela conseguiu fazer aquela refeição deliciosa. Logo depois, ele disse que ela ainda era aquela Seher, a Seher que fez aquilo pela primeira vez e que o mais difícil era recomeçar, e os que não começavam poderiam não terminar, mas disse que ela começou e que ela iria fazer aquilo mais uma vez e que o importante era não desistir. Seher prestou atenção em cada palavra sábia dele e logo que terminou, Yaman saiu deixando-a pensativa. Seher ouviu Yusuf conversar com Yaman sobre ela. Yusuf dizia que sentia muito por ela estar tão triste. Ele perguntava sobre o que iria acontecer e se ela iria ficar sempre daquele jeito e se ela não iria lembrar deles. Yaman disse ao sobrinho que a tia dele tinha dado um grande passo naquele dia e que eles iriam esperar pacientemente, pedindo que ele fizesse um esforço e que iriam ajudá-la o máximo que pudessem. Naquele momento, Seher ouvia tudo. Yaman disse que ela ainda era a tia dele e que só precisava de um pouco mais de tempo. Yusuf disse que daria a ela todo o tempo. Seher murmurou que não iria desistir.
Yusuf ficou com soninho e foi para o quarto com Neslihan. Yaman naquele momento percebeu a presença da Seher, mas ficou na dele, obedecendo o protocolo de distanciamento. Em seguida, chegou a encomenda que Seher havia feito e foi recebida pelo Jenger. E ela ficou felizinha. Ela se aproximou do Jenger e falou da surpresa que tinha feito para ele moldurando a foto da mãe. Pois é, Jenger chocado disse que seria melhor se ela não desse aquilo para o Yaman Bey, e Seher quis saber por quê, afinal era a foto da mãe dele. Mas Jenger falou por alto que Yaman tinha problemas com a mãe, dizendo que deveria ter dito antes, e salientando que não seria uma boa ideia. Yaman e Seher ficaram se olhando e o momento foi impactante para todos. Seher perguntou se não tinha feito aquilo de novo, e ela mesma respondeu dizendo que tinha feito, ou seja, ela quis dizer que o chateou. Ela pediu que Jenger quebrasse aquilo e foi para o quarto passando como um trem-bala pelo Yaman. Seher chorava baldes na varanda quando Yaman se aproximou pedindo para ela não se culpar, porque ela não poderia saber o que aquela mulher havia feito com eles. Seher, devastada, disse que ele havia consertado a foto da mãe dela e que emoldurou também. Ela disse que depois que encontrou aquela foto e que Yusuf contou que ela estava doente, ela só quis fazer algo bom e que queria que ele visse que ela estava tentando. Yaman disse que já poderia ver aquilo e Seher pediu perdão em tê-lo chateado. Ela disse que todos viram e que ela não podia fazer aquilo e que ele estava esperançoso, mas que era em vão, e que também estava esperando que ela lembrasse, mas que era em vão também, e que ela era apenas uma grande decepção. E Yaman naquele momento discordou, dizendo que dentro dela ainda estava aquela velha Seher e caberia a ela encontrá-la e tirá-la de lá. Ele disse que iriam apoiá-la, mas Seher disse que não existia mais e que a Seher que ele queria que voltasse se foi e que deixou os dois. Seher disse que era apenas uma perda de tempo para eles, pedindo que ele colocasse aquilo na cabeça. Em seguida disse que não era a velha Seher e foi tão profundo que ecoou. Ambos ficaram se olhando. Ah, que tristeza, Senhor! E depois de Amanet, meu mundo caiu. Bom, ela disse que nunca mais seria a velha Seher e que era uma pessoa completamente diferente que não se lembrava de nada. Resumindo, foi uma conversa triste demais. Yaman pediu que ela se acalmasse porque estava cansada e chateada e que não conseguia pensar direito. Ele disse que ela tinha acabado de cometer um simples erro sobre algo que não conhecia e que era tudo. Seher disse que não e que não tinha sido o primeiro erro dela e que não seria o último e que eles iriam se decepcionar com tudo que ela fizesse e que ele iria esperar que ela fosse aquela Seher que conheceu, mas que ela não era aquilo e que continuava fazendo as coisas erradas porque não conhecia nenhum deles e que era apenas uma estranha. Ela disse que não pertencia ao mundo dele e que não tinham escolha a não ser aceitar. Yaman fez uma carinha que deu dó. Em seguida, ela saiu chorando e ele ficou sem reação, totalmente chocado. Seher se trancou no quarto chorando muito. Naquele momento, Yaman tentou abrir a porta para evitar que o quarto inundasse de lágrimas e Seher morresse afogada por conta desse plot interminável. Ele perguntou se ela podia abrir a porta porque precisavam conversar, mas Seher disse que não, porque precisava ficar sozinha e que se sentia pior quando estava entre eles e que preferia ficar ali como uma estranha do que estar lá fora e, consequentemente, se sentindo sozinha. Ela disse que aquela era a realidade dela naquele momento. Yaman disse que a única razão pela qual não estava arrombando aquela porta e gritando que ela não estava sozinha era porque não queria assustá-la, perguntando se ela entendia. Em seguida ele saiu. Inacreditavelmente, Seher ainda tinha lágrimas. No quarto, pegou o porta-retrato da mãe dizendo que nem conseguia lembrar dela e que não lembrava dela mesma e que não conseguia lembrar de nada e que se sentia só e que estava estragando tudo e que continuava quebrando tudo que tocava. E a mãe estava em seu quarto pensando nas palavras da Seher na varanda e logo depois no momento em que ela se trancou no quarto. Em seguida, ele resolveu ir até o quarto dela.
na porta, Yaman disse que sabia que ela não estava dormindo e que provavelmente ela estava deitada na cama chorando e pensando. Errou! Ela estava sentada. Que sem graça, Valéria. Ele pediu para ela não se sentir mal e que ele não iria permitir que ela fizesse aquilo consigo mesma. Yaman disse que sabia que ela sentia medo e que por aquele motivo ela estava calada, mas pediu que não fizesse aquilo e que ela continuasse com sua vida e ficasse com eles, e que não ficasse sobrecarregada, e que queria que ela tivesse certeza de uma coisa, que ela não era uma estranha mesmo que se sentisse como uma, e que ela não poderia mesmo se quisesse, que eles lembravam dela e que por aquele motivo estavam do lado dela, e que eram a família dela, e que as famílias serviam para que as pessoas não ficassem sozinhas. E Yaman disse que não importava o que passaram, que ela acabaria abrindo aquela porta para eles e que estariam esperando atrás daquela porta. Após suspirar e se afastar da porta, Seher abriu e ambos ficaram se olhando por 10 minutos aproximadamente. E logo depois ela perguntou se ele era um homem bom. Posso responder por ele, produção? Yaman disse que quando se tratava em ser bom, não conseguia segurar uma vela para ela e desejou boa noite com a voz do Cid Moreira, mantendo o distanciamento social. Depois que ele saiu, ela murmurou que ele era um homem bom. Pois é, bom em tudo, menina. Não sabe o que esqueceu? E disse também que não tinha o direito de chateá-lo. Yaman, em seu quarto, teve um insight com a antiga Seher, que na época era bichinho do mato do mesmo jeito. Na ocasião, ele disse que ficaria observando-a até de manhã. Que romântico! Seher disse que prometeram um ao outro que envelheceriam juntos. E no presente, Yaman disse que eles prometeram e que iriam manter a promessa. Depois disse que ela tinha aberto a porta naquele dia e que tinha falado com ele e que ela estava pedindo ajuda, mas não mostrava aquilo, mas que ele estaria lá para ela e que iria fazer o que pudesse até ela melhorar. Ele disse que naquele dia ela só tinha aberto a porta, mas que no dia seguinte ela iria se aproximar deles passo a passo. Seher estava no quarto quando Yusuf entrou esbaforido, dizendo que algo ruim tinha acontecido e que ela precisava ajudá-lo na lição de casa e que tinha empacotado, mas algo aconteceu e degringolou tudo acidentalmente, e parte dele foi perdido acidentalmente. E quando ele estava levando para a escola, isso aconteceu, hein? Naquele momento, Seher disse que iriam consertá-lo e, muito feliz, Yusuf a levou para o quarto dele. Seher ajudava Yusuf a colar o trabalho. Era uma casinha. Yusuf disse que ela entendia muito bem daquelas coisas. Seher desprendeu uma parte do telhadinho da casa e pediu desculpas dizendo que era culpa dela e que não podia. E a mãe estava na porta naquele momento. Yusuf pediu que ela não ficasse triste, que à noite o tio iria colar. Ele lembrou que ela havia dito que não poderia fazer aquilo com pressa e que ela se apressou. E a mãe entrou e colocou a mão na massa, ou melhor, na cola, dizendo que não precisava se preocupar porque eles cuidariam daquilo imediatamente e que coisas como aquelas aconteciam, enquanto Serrezinha fazia carinha de choro e frustração e a mãe ficava com o olho no trabalho e o outro nela, mas Seher borocochosinha foi para a sala, dizendo que não podia fazer aquilo e que ele não podia fazer aquilo, mas que ela faria aquilo nos velhos tempos. Ela ficou vendo as fotos dela com a criança, lamentando, dizendo que tudo que tocava ficava pior. No final, ela disse que não sabia quem era. E o episódio meia boca terminou desse jeitinho aí. O arqueiro voltará a lançar flechas para desestressar. E Seher vai pedir o divórcio, pois é, será uma maravilha o episódio amanhã. Seher vai surtar com Yaman e vou abstrair para preservar minha cutis. Em breve faremos live porque estamos precisando de terapia porque Nazaré não está facilitando a nossa vida. Seguimores, obrigada pela visita. Deixem comentários e joinha para fortalecer o canal. Lembrando que os links para assistir Emanit ao vivo e pelo Telegram legendado encontram-se na descrição do vídeo, bem como os links para me seguir no Instagram e Facebook. Um forte abraço, bye bye e vamos de Rivotril!